ferramenta de indicadores, depois na opção Beleza, rapaziada, agora vem a chave, tá? Que faz a gente melhorar a assertividade dessa estratégia. A gente ainda tem outra chave que complementa ainda mais essa estratégia, tá? É basicamente você utilizar as médias móveis, porque as médias móveis te impedem de pegar a operação contra a tendência. Por exemplo, lembra da aula passada? Eu peguei exatamente nessa ocasião aqui, ó, onde foi duas velas verdes e uma vermelha. Então eu teria que entrar na próxima vela aqui como vermelho, porque a maioria dentro desse quadrante foi verde. Você pode ver que teve duas velas verdes e uma vermelha, tá? E por que deu loss, Sniper? Meu Deus do céu, por que deu? Porque simplesmente a gente estava operando contra a tendência, rapaziada. Você pode observar que o mercado está aqui, ó, em tendência de alta, construindo topos e fundos ascendentes, tá? Que são topos e fundos maiores do que o outro. Então vocês precisam ficar ligados nisso. Mas como vocês ficariam ligados nisso, que talvez seja iniciante, como você pode facilitar isso, né? Você vem aqui na Coltex, rapaziada, tem essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de indicadores, tá? Vamos aqui na ferramenta de indicadores, depois na opção Moving Average, e a gente vai selecionar duas médias móveis. Quais serão elas, tá? A primeira média móvel, rapaziada, será uma média móvel no período, lembra 14, tá? E essa média móvel será roxa e SMA. Você pode aumentar a grossura da linha aqui, tá? E vamos lançar essa média móvel. Deixa eu só fechar aqui, tá? Moving Average, eu errei, ela é no período 21, tá? Média móvel SMA, período 21, aumenta a grossura da linha, tá, bebês? Tá? E você bota ela na coloração roxa, beleza? Ok. Você pode ver que tá aí a nossa média móvel. Ok, bebê? Agora a gente vai de novo lá naquela ferramenta. Vamos selecionar outra média móvel. Agora essa média móvel será no período 8, tá? E ela amarela. Aumenta a grossurinha da linha e bota ela EMA, tá? Que é uma média móvel exponencial. Beleza? Como você vai ler essas médias móveis? Existem algumas regras, tá? A partir do cruzamento dessas médias móveis, como você pode observar aqui, ó, a média móvel amarela acabou de cruzar com a roxa. O que isso simboliza? Simboliza uma grande força de queda, tá? Então toda vez que ocorre esses cruzamentos, existe uma grande força de queda. Se a média móvel cruzou e você está operando no momento que não é de cruzamento, ou seja, não foi nesse momento exato aqui, desse cruzamento, foi exatamente depois do cruzamento e a média móvel tá apontada bem para baixo e ela tá rente assim, ou seja, toda retinha, isso ainda simboliza uma força de queda. Quando que a média móvel vai querer reverter essa tendência, tá? Simplesmente quando ela começar a dobrar. Olha só, aqui começou a dobrar, aqui começou a dobrar, ó, aqui ficou rente de novo, ou seja, indicando força de queda, e aqui ela começou a dobrar. Você pode observar que depois dessas dobras aqui, ela efetuou o cruzamento para alta aqui nesse exato momento, ó. Ela primeiro efetuou o cruzamento, né? Depois descruzou, depois cruzou de vez e iniciou uma forte tendência de alta, tá? Então a média móvel serve para a gente rastrear uma tendência e a gente não operar mais de contra as tendências, de contra as grandes instituições. Observe aqui, ó, teve duas velas verdes, uma vermelha. Então aqui, no caso, você teria que entrar com venda na vela do meio do próximo quadrante, porque simplesmente a maioria desse quadrante aqui, ó, foi vermelha. Mas como a gente agora é macaco velho, você não teria pego essa operação aqui pelo simples motivo de ter ocorrido um rompimento aqui na alta, tá? Então você não faria nada nesse exato momento, a não ser que você inclua a próxima estratégia que eu vou mostrar para vocês, tá? Pequeno gafanhoto, fica calma. Acalma a priquita que eu já vou ensinar para vocês, tá? Então o que acontece? Olha só. Vamos analisar aqui nesse exato momento. Olha só. A média tá querendo cruzar aqui, ó, na queda. Como que eu sei isso? Ela já tá envergando para queda e a outra tá envergando aqui para alta e ela já efetua esse cruzamento, tá? Como eu sei disso, ó, aqui teve duas velas vermelhas, olha a pegadinha, e uma vela verde, mas eu sei que a média tá querendo cruzar aqui na queda. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma compra aqui? Eu não vou pegar uma compra, bebê. Por que eu não vou pegar uma compra? Porque simplesmente está de contra o nosso setup. Você está vendo a média móvel dando indícios de queda, indícios de cruzamento com a próxima média móvel, que é a média móvel do período 21, que é a média móvel roxa, tá? Então se ela está efetuando essa quedinha aqui, a gente não pega. Ó. A gente vai pegar o quê?
Pra queda, olha só que beberes. Então, ou seja, ao invés da gente operar de contra a maioria, a gente vai operar a favor da maioria, porque simplesmente a média tá querendo cruzar. É exatamente dessa forma que eu aplico a estratégia para que aumente a minha assertividade, tá, bebê? Então, tô mostrando aqui para vocês, tintim por tintim. Agora vamos aguardar aí, tá? Vamos aguardar a operação. Você pode observar que peguei outra entrada ali com 100 euros. Só para mostrar para vocês que eu confio bastante na técnica. E operando para a mesma vela de 1 minuto, tá? Ó, 1 minuto, beleza? Operando para a mesma vela de 1 minuto. Vamos aguardar. Quis brincar ali com nós. Mas olha só, deu vitória. E você tá vendo que a média tá cada vez mais querendo cruzar, ó. A gente vai fazer alguma coisa aqui? Não, porque a gente só entra na vela do meio do quadrante, tá? E é basicamente isso, beleza? A maioria aqui foi vermelha e uma verde. Então, ou seja, ó, nessa daqui eu já evitei um loss e já adquiri a vitória para casa. A banca já tá em 611 dólares, ó. Agora ela tá querendo cruzar aqui na queda. Tá? E a gente iria aguardar o cruzamento para poder entrar na vela do meio, beleza? É basicamente isso a estratégia. É simples e é bastante eficaz, rapaziada. Pode ter certeza. Porque foi uma das estratégias que me fez ser um dos melhores do nosso país. Na verdade, o melhor do país aqui na corretora Coltex, tá? E ainda fui classificado em segundo melhor do mundo, tá? Do mundo, aplicando essa estratégia da Coltex, tá? Então, que funciona, funciona. Só precisa vocês treinarem. Treina na conta demo pra lá que vai. Olha só. Olha só o pai entrando aqui, ó. Entrando com 200 euros agora. Tá? A média móvel tá querendo cruzar. Você pode observar que aqui a gente teria que entrar vendido. Por que entrar vendido? Porque a maioria das velas aqui do quadrante foi vermelha. Mas a gente não vai entrar comprado, né? A gente teria que entrar comprado, porque a maioria foi vermelha, né? Mas a gente entrou vendido justamente porque a média móvel está rastreando a tendência de queda. Então, ou seja, ao invés de ser contra a maioria, a gente foi a favor da maioria, tá? Essa é uma das diferenças. Talvez fique confuso, mas você volta o vídeo, assiste de novo, anota todas as informações, todas as palavras que estão saindo da minha boca, para que vocês possam ter uma evolução maior, beleza? E possam entender direitinho, tá, fofuchos? E pra lá que vai, papai. Olha a banca pra onde já foi. 791 dólares. Então você vê a junção da estratégia dos quadrantes junto com a estratégia das médias móveis e ainda juntando a leitura de velas, você tem uma assertividade incrível. Se lembra daquele padrão do martelo invertido que eu falei pra vocês? Aonde o mercado rejeita lá, a mulher rejeita o cara e desce com força, sabe? Toda a confiança do cara desceu de ladeira abaixo. Então a gente entra na próxima vela com venda, papai. Esquece, filho. Esquece. Beleza? Rapaz, eu fiz bastante euro aqui já. 291 euros, cara. Só ensinando pra vocês. Vamos pôr aqui, ó. E eu sou Ski The Game. Ensino na conta real, tá? Dá 1.638 reais, cara. 1.638 reais só ensinando aqui pra vocês, beleza, rapaziada? Mas é basicamente isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo, complemento da estratégia anterior. E vamos embora! Belezinha, então, vamos lá, né? Eu mostrei pra vocês os quadrantes das 3 velas, tudo direitinho. Agora eu tenho que mostrar pra vocês os gatilhos de entrada. Tô aqui no mercado atual, vocês podem observar. E agora eu vou falar pra vocês um dos motivos de entrada, tá? Lembrando, tá, rapaziada, vocês não vão aplicar a estratégia agora. Você só vai aplicar a estratégia quando você juntar todo o conteúdo que eu tô passando pra vocês, beleza? Então vai ser uma estratégia, depois outra, que vai formar apenas uma. Então eu preciso ser bem criterioso, né, mostrar estratégia por estratégia, para depois você juntar e ficar mais fácil o entendimento. Essa estratégia do quadrante é o seguinte, você pode observar que eu estou no computador, né, mas você pode observar que tem exatamente os 3 quadrantes aqui, ó, uma vela, 2 velas, 3 velas. O que consiste essa técnica? Tá vendo esse padrão aqui? Vocês podem observar que a gente tem 3 velas vermelhas, tá?
Quando isso acontece dentro dos nossos quadrantes, isso indica simplesmente que depois, no próximo quadrante, a vela do meio, tá? Do próximo quadrante, tá, meu tchutchuco? Vai ser ao contrário de toda essa maioria aqui, tá? Então o gráfico vai fazer uma reversão, tá? E é basicamente isso que aconteceu. Analisou as velas que estão dentro do quadrante, a maioria foram velas de queda, ou seja, a maioria foram velas vermelhas. Então, a próxima vela a gente entra ao contrário. Então, ou seja, a gente teria entrado aqui, a gente teria a primeira vitória, tá? E assim sucessivamente, beleza? Aí vocês poderiam ver que a gente teria entrado aqui em um ciclo um pouco ruim, que era uma vela, duas velas, três velas, tá? E você poderia observar que a maioria foi verde e ainda assim ela continuou verde. Eu vou explicar isso porque e como evitar isso, tá? Aí depois começou outro quadrante, tá? Uma vela, duas velas, três velas. As três foram verdes, tá? A próxima a gente teria entrado vendido, no caso, se a gente seguisse a estratégia à risca, e a gente teria tomado loss, tá? Aí aqui, uma vela, duas velas, três velas. Você pode observar que a maioria foi verde, então a gente teria que entrar vendido, a gente também tomaria loss, tá? E assim sucessivamente, vocês entenderam, né? Ela veio começar a dar unha aqui, ó. Uma vela, duas velas, três velas. A maioria verde, teria entrado vermelho, teria dado vitória. Mas como eu disse para vocês, a gente não vai aplicar a estratégia assim dessa maneira. Mas deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó. Vou entrar comprado. Por que eu entrei comprado aqui nessa operação? Porque foi uma vela vermelha, outra vela vermelha e uma verde. Ou seja, a maioria dentro desse quadrante aqui foi de velas vermelhas. Então a próxima vela, a vela do meio do próximo quadrante, a gente entraria comprado, tá? A gente vai aguardar aí para vocês observarem se vai dar win ou se vai dar loss. Acredito eu que vai dar vitória, tá? Só que as outras estratégias filtram todas essas tomadas de decisões aqui. Ou seja, faz melhorar ainda mais a assertividade. E futuramente vocês conseguirem ter a assertividade do tchutchuco aqui, tá, bebê? Então vamos embora. Tô mostrando aqui pra vocês. 3, 2, 1. Finalizou. A gente teve a nossa vitória, tá? Observe que aqui já inicia o outro quadrante, uma vela, duas velas. A terceira vela é essa que está correndo aqui nesse exato momento. Tivemos aqui a maioria com vela verdes, ou seja, essa daqui não interessa se vai ser vermelho ou se vai ser verde. A maioria já é verde, então a gente teria que entrar vendido, tá? Então vamos seguir a estratégia à risca aqui. Deixa eu botar $10 para conservar meu lucro. Agora vamos embora. Esperar a vela finalizar. Você pode observar que está o tempo rolando aqui. Olha só. Uma dica legal para vocês é esperar a próxima vela começar. A próxima vela dar um picozinho de alta, a gente já entra vendido, tá? Ó, vamos esperar ela dar um picozinho de alta. Vamos ver se ela dá um picozinho de alta pra gente. Na postura e na elegância. Se não der, a gente só acompanha e vê qual que seria o nosso resultado. Ó, deu um picozinho de alta. Nossa, ainda peguei um pouquinho de delay. Na verdade, nem foi delay. A vela desceu muito rápido e acabou nem pegando lá em cima. Mas é interessante isso vocês fazerem, tá? Esperar ela dar uma subidinha e você pega uma taxa melhor e já entra vendido, tá? Como a maioria das velas aqui foram verdes, vocês estão vendo dentro do quadrante, a vela do meio eu coloquei para ser vermelha, tá? Vamos aguardar aí. Lembrando que não é para aplicar a estratégia desse jeito não, tá? A gente tem alguns filtros que a gente vai utilizar, beleza? Tranquilo, deu vitória, tá? 10 euros aí pra gente. Vamos esperar aqui. Ó, teve uma verde e uma vermelha. Essa daqui, a última vela, a terceira vela, seria a vela decisiva. Vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer. Agora eu só tô operando com lucro, né? Tô com lucro de $32, tô operando com lucro. Vamos embora.
Olha só, tá finalizando a vela. A gente teria que entrar vermelho. Por quê? Porque uma vela verde, outra vela verde e a vela do meio foi vermelha. Então vamos aqui, ó. Subi um pouquinho, você tá vendo? Peguei lá um pouquinho lá em cima. Nesses casos, você também pode utilizar a divisão de taxa, tá? Por exemplo, eu quero entrar com 20 euros. Você deu uma taxa ali na primeira subida e na segunda subida você dá mais outra taxazinha. E aí você entra com os 20 euros que você queria, ou então 20 reais, não interessa, tá? Divisão de taxa também é legal vocês aplicarem, tá? No caso, a divisão de taxa funciona da seguinte forma. Você pega um valor cheio, por exemplo, eu quero dar a entrada de 10 euros. Aí você divide esses 10 euros em duas entradas, tá? Ou seja, você vai dar uma entrada de 5 e se subir mais um pouquinho, você dá outra entrada de 5, tá? Vamos aguardar aí essa operação. Tá ameaçando um Lois. Eu acho que vai ser Lois essa daqui. Mas bacana, o importante é só mostrar para vocês aqui como funciona essa estratégia, tá? Ok, primeira estratégia concluída, já ensinei para vocês. Estamos com o lucrozinho básico aqui de 12 euros, tá? E é basicamente isso. Agora vamos pro próximo episódio. Táxi, que é um dos erros que a maioria comete, né? Ela opera, não bota e-mail, não bota nome, não bota nada e acaba tendo complicações na hora do seu saque, tá? Então, antes de operar, antes de fazer qualquer coisa aqui no gráfico, tá? Eu sugiro que vocês façam isso. Mas hoje na aula eu quero ensinar um dos princípios básicos que vocês precisam saber, tá? Para que vocês tenham bons resultados nas suas operações. Então vamos aqui para essa aba. Essa é a aba de notas, onde eu vou estar desenhando aqui algumas coisas que eu considero importantes para que vocês tenham bons resultados, tá? Vou escolher aqui um pincel, né? Eu vou escolher esse daqui, tá? Vamos embora, beleza? Então vamos lá, rapaziada. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é sobre as nossas representações gráficas. O que são as nossas representações gráficas? São o que está mostrando no nosso gráfico e o que faz a gente ter uma leitura prévia desse gráfico para que a gente possa abrir a nossa operação. Então vamos falar sobre os candlesticks, que são as famosas velas. O que são essas velas e o que ela representa para que a gente tenha bons resultados. Vamos lá. Falando sobre uma vela positiva primeiro, tá? Ela vai ser basicamente quase dessa forma aqui, tá? Não vai ser necessariamente dessa forma, vai ser parecido com isso daqui, tá? Essa daqui é uma vela verde, uma vela positiva, tá? O que você pode observar não só numa vela verde, mas como uma vela vermelha, qualquer vela, tá? Que elas têm essas sombras, tá? O que significa essa sombra? Significa rejeição de preço. Eu vou ser bem direto, porque a proposta desse conteúdo é ser direto e falar coisas que são importantes para que vocês aprendam de verdade, tá? Esses pavis são rejeição, tá? O que são essas rejeições? É algo que rejeita, tá? Para ser alto e claro com vocês, por exemplo, vamos supor, eu tentei ir para... Não vai ser legal aqui. Isso, só ver uma dica de rejeição. Mo, manda uma dica de rejeição. Algo que rejeita. Você tem alguma dica? Não, qualquer coisa, só para me usar como exemplo. Algo que rejeita. Tá, ela não tem algo que rejeita, tá? Mas vamos lá, vamos supor como se fosse um cara tentando chegar em uma mulher, beleza. O cara tentou chegar numa mulher aqui, vamos supor que foi o gráfico aqui subindo. Ele tá subindo, andando até uma mulher. Aí ele chega na mulher, começa a trocar um bocado de papo aqui, tá? E aí o que acontece? A mulher simplesmente dá um não nele, tá? Então, ou seja, ele recua, beleza? Então, ou seja, por quê? Por que ele recuou? Porque ele foi rejeitado, cara. Então, o que aconteceu? Ele tentou chegar na mulher, a mulher deu um não nele, ele recuou porque ele foi rejeitado. E acontece a mesma coisa com o gráfico. O gráfico ele tentou subir aqui numa alta de compra, tá? E aí o que aconteceu? Ele chegou num ponto que o gráfico falou não. Pelo amor de Deus, você não vai subir mais. Aí ele rejeita e ele começa a descer. Então a gente aqui deixa um histórico a partir desse ponto aqui. A gente tem um histórico. E esse histórico, ele indica pra gente uma rejeição de máxima, tá? E aqui, o que o cara tá descendo, no caso, vamos supor, o cara tá achando que a mulher
achando que a mulher já vai dar um fora nele, né? Só que daí a mulher começa a aceitar nesse ponto aqui, ou seja, o chaveco dele tá dando certo, então acabou rejeitando também o não que ele achava que ele ia ter, tá? Então no caso aqui o gráfico rejeitou numa venda, né? Aí ele deixa esse pavio de mínima, beleza? Então a gente aqui nesse ponto temos o pavio de máxima e nesse ponto aqui temos o pavio de mínima, que indica pra gente a rejeição. Esses são os pontos mais interessantes que devem ser analisados e esses são os pontos mais importantes. Por quê? Porque são nesses pontos que a gente tem um histórico do gráfico, tá? O histórico de aonde aconteceu tal coisa. Então, ou seja, nessa vela aqui, nesse ponto aconteceu uma rejeição e nesse ponto aqui aconteceu uma rejeição de máxima, ou seja, um ponto que o gráfico chegou numa máxima onde ele não aceitou aquele ponto e rejeitou. E aqui a mesma coisa, só que embaixo, ou seja, na mínima, tá? Então temos uma rejeição de alta e uma rejeição de baixo. E é isso mesmo, uma rejeição de alta, ou seja, ele tentou subir e não conseguiu. E aqui uma rejeição de mínima, onde ele tentou descer e não conseguiu e ele acabou rejeitando. E logo aqui nos nossos corpos a gente tem o fechamento ali em cima, obviamente o fechamento da vela em cima, porque é uma vela positiva, e a sua abertura aqui embaixo, beleza? É assim que funciona a representação das velas. E eu vou já explicar como que a gente usaria isso no gráfico, beleza? E aqui a gente tem outra velinha aqui, tá? Aí vamos supor, essa velinha aqui é negativa, beleza? Essa é uma vela negativa. O que a gente tem? Tem os mesmos pontos de rejeição, de máxima e de mínima, e a única diferença da vela negativa é simplesmente a sua abertura e o fechamento. Na vela verde, a gente vai ter uma abertura embaixo e o seu fechamento em cima. Na vela vermelha, a gente vai ter a sua abertura em cima e o seu fechamento embaixo. A única coisa que muda. Mas olha só que interessante. Os pontos de máximas, né, no caso a rejeição de máxima e sua rejeição de mínima continua a mesma coisa, tá? Por isso que é tão importante esses pontos, tá? Porque é o seguinte, vamos supor, por que a rejeição é tão importante? Vamos supor que o gráfico ele esteja subindo, tá? Deixa eu pegar aqui a coloração verde. Vamos supor que o gráfico está aqui subindo. Olha só o gráfico subindo, que bonito. E aí, de repente, acontece uma coisa muito interessante, tá? Que é simplesmente uma vela desse jeito aqui, ó. Nossa, que loucura! O que isso indica pra gente? Olha só, a vela subiu até esse ponto aqui em cima, tá? Só que ela não aguentou, ou seja, o cara foi lá em cima, né? Subiu 300 escadas para poder chavecar a mulher foi lá e simplesmente disse um não, falando que ele é um merda, um otário, e falou um bocado de coisa, escrachou o cara, humilhou o cara. Então o que aconteceu? Aconteceu do gráfico simplesmente não querer tanto essa região, que acabou descendo isso tudo e ainda ficando negativo, tá? Que a gente poderia chamar de um martelo invertido, tá? Da linguagem do mercado financeiro, beleza? Então, ou seja, isso daqui é uma região que temos bastante rejeição. Então, ou seja, já sei que essa da região aqui, ó, é onde ninguém quer conversa com esse cara, nenhuma mulher quer conversar com esse cara. Então, ou seja, acaba o gráfico rejeitando bastante, tá? Então, é essa analogia que você tem que usar. É isso que é de grande importância. Porque se temos bastante rejeição, e se for nessa magnitude, vocês podem ter certeza de uma coisa: temos bastante força vendedora. E a gente tem que operar a favor dessas chances vendedoras, tá? A favor dessas regiões de rejeição vendedora. E é aí que o Tio Sniper, devido a outros filtros que eu vou ensinar para vocês, que se tiver tudo coincidindo perfeitamente, logo após esse momento aqui, eu teria pego uma venda, rapaziada. Por que eu teria pego uma venda? Porque simplesmente eu acreditei que chegou em um ponto tão forte que agora o gráfico vai fazer uma possível reversão de toda essa tendência aqui anterior, tá? Então isso é o básico de leitura de vela, de leitura de candles das suas representações gráficas, e que são muito importantes. São isso que faz total diferença. Agora vamos supor, tá? Vamos supor uma outra ocasião.
Temos o gráfico aqui descendo, tá? E aí, de repente, vemos uma vela positiva, bem forte, tá? Alta, grande, só que nem deixou nenhum pavio. O que que isso significa? Só tem abertura e o fechamento. O que que isso significa para um trader? Primeiro, se a vela ela é gigantesca nessa magnitude que eu tô falando para vocês, a gente chama esse tipo de vela aqui de vela elefante, tá? O que que significa essas velas elefantes? São velas de grande força, que vem logo após de uma queda. Então, ou seja, observa as quedas. Se logo após a queda teve uma vela nessa magnitude aqui, pode ter certeza que isso daqui é uma vela elefante, tá? Uma tromba de elefante. E se a gente tem essa tromba de elefante aqui, uma vela enorme, acontece o espelhamento dessa vela, mas obviamente vai ter outros filtros que eu vou ensinar nas próximas aulas para confluir com isso daqui, para que você tenha mais certeza do que você está fazendo. Teve a quedinha, já é um filtro, tá? Teve a vela muito forte, que não deixou pavio, ou se deixou pavio, deixou aqui embaixo, que fortalece ainda mais a nossa tese, tá? E se acontecer isso daqui, a gente trabalha com espelhamento de vela. O quê? Que a gente acredita que teremos uma vela igual ou que seja também positiva, tá? Logo após uma vela nessa magnitude aqui, que seria a nossa vela elefante. Estou botando alguns exemplos, mas obviamente todos os exemplos serão postos em prática em nossas aulas, tá, rapaziada? Então podem ficar despreocupados, ok? Isso é um gatilho de uma vela. Agora vamos supor, imagine-se que a vela é dessa maneira aqui, ó, tá? Ou seja, tivemos bastante rejeição aqui em uma queda, tá? E ela finalizou ainda positiva logo após uma tendência de baixa. O que que vocês devem fazer nessa ocasião? Primeiro, nessa ocasião você não vai fazer nada, porque você precisa de uma segunda confirmação, tá? Isso daqui é uma vela de possível reversão de tendência, tá? Porque veio logo após uma tendência de baixa. É uma vela de possível reversão de tendência, só que não está confirmado essa possível reversão de tendência. E o que que você faz para confirmar essa possível reversão de tendência aqui que eu acabei de mostrar para vocês? Você simplesmente espera mais uma vela positiva. Após ter mais uma vela positiva, isso já é um gatilho de que o gráfico está querendo reverter sua tendência e você simplesmente vai surfar essa movimentação com todos os outros filtros, obviamente que eu já falei para vocês que eu vou ensinar nas próximas aulas para vocês, tá? Que você tem uma confluência aqui que esse gráfico pode continuar subindo, então você entraria logo na próxima vela aqui com positivo. Que tivemos um gatilho de reversão de tendência, tivemos a confirmação desse gatilho e aqui a gente tem a nossa operação de entrada, tá? Isso daqui é outra região bastante interessante para que vocês possam estar pegando operação, tá? Mas Sniper, a vela tava assim, caindo e depois veio isso daqui. O que que isso significa pra gente? Tivemos pavis praticamente igual, tivemos rejeições tanto embaixo quanto em cima, tá? E a vela ficou ali em um tamanho proporcional a esses pavis também. O que que isso significa, Sniper? Significa indecisão do mercado. E se o mercado está indeciso, você não vai fazer nada, tá? A gente vai esperar uma das outras velas anteriores para que a gente possa tomar uma possível decisão. Muitas pessoas acabam se lascando simplesmente por não entender que isso é uma vela de indecisão. E se o mercado está indeciso, você não tem que fazer nada, tá? Anota todos esses passos que eu tô passando para vocês, que é muito importante, tá? Mas aí, Sniper, vê o seguinte, não foi uma vela na mesma proporção dos pavis e nem os pavis tiveram a mesma proporção. Mas foi basicamente dessa maneira aqui, ó. Bem pequenininho, mas a vela foi grandona, positiva. Isso daqui é um gatilho muito forte de bull trap. O que que significa bull trap? Armadilhas do touros, tá? O que que acontece? Os caras colocam essa vela aqui porque simplesmente vai te enganar, teve rejeição tanto em cima quanto embaixo, aí você acha, não, vou dar um passo atrás porque eu acredito que seja indecisão, ou então você acredita por ter essa vela muito forte assim, você acredita que é uma vela elefante, só que na realidade não é. Uma vela elefante não pode ter rejeição em cima, tem que ser extremamente positiva,
tá? E aí você acaba pegando uma compra. Só que, como eu disse, é uma bull trap, ou seja, uma armadilha dos touros, uma armadilha dos compradores. Eles fazem essa vela muito forte aqui, mas ao mesmo tempo que eles estão comprando bem forte, eles também acabam vendendo muito forte. Para o quê? Para você que acredita que essa vela seja uma vela elefante, para você que acredita que o gráfico está pegando uma grande força, ele simplesmente te liquidar, ou seja, fazer com que você perca dinheiro, eles mesmos comprando e vendendo. E logo depois essa vela daqui sobe, né? Por conta da sua mega valorização, já estava previsto que ia subir, só que não naquele momento pós aquela vela, tá? Então aí você acaba perdendo a entrada porque você acreditou numa alta, porque a vela foi mega positiva, mas na realidade foi uma vela de armadilha para depois, aqui foi armadilha, né? No caso, essa vela vermelha foi uma armadilha para que você caia, aí você caiu e depois ela começa a subir, você fica ali chateado, porque logo na hora que você entrou, deu loss, tá? Então temos essas e outras dicas, tá? Que dá para mostrar para vocês somente operando, tá, rapaziada? Mas é basicamente isso, vamos para nossa próxima aula. Fixou como essas belezinhas aqui funcionam, como essas velas aqui funcionam, os candlesticks, as nossas representações gráficas. Vamos para a parte da primeira estratégia que eu quero que vocês entendam, tá? Primeira coisa, estratégia de probabilidade. O que é probabilidade? O que é price action? Explicando para vocês. Os dois são as mesmas coisas. Como assim, Sniper? O que você tá falando? Vamos lá nas nossas notas novamente. Vamos supor, por que eu digo que price action e probabilidade é a mesma coisa? Para vocês, para resumir para vocês que não sabem o que é price action é simplesmente a ação do preço. O que seria a ação do preço? Seria simplesmente você analisar o preço passado para que você possa prever o futuro. Porque o mercado de opções binárias, o mercado de Forex, o mercado de B3 são mercados futuros, tá? E tudo isso é interessante para que você analise, são análises gráficas que te permite prever o futuro, tá? Então vamos supor, o que é um suporte e resistência, tá? Lembrando, não vou estar ensinando suporte e resistência, mas só para demonstrar aqui para vocês, tá? Vamos supor que o gráfico está aqui oscilando, tá? O que é uma resistência? É simplesmente o limite de uma compra, no caso, o limite de uma valorização do gráfico, tá? Então a gente tem aqui, ó, uma resistência. Por que ali uma resistência está em vermelho? Porque simplesmente é o limite de uma valorização do gráfico. O gráfico não tem como valorizar mais do que aquilo, tá? E o suporte é o limite de uma desvalorização do gráfico, beleza? E no suporte e resistência, o que você tem que fazer? Tem que analisar os limites da desvalorização passada para que você possa pegar a operação no futuro. A mesma coisa acontece em sua resistência. Analisa os limites das regiões passadas para que você possa pegar uma operação no futuro. Ou seja, você está analisando o preço. Por quê? Porque cada toque desse daqui são preços, tá? São preços passados, beleza? Então, o que acontece? Isso daqui é 100% de certeza? Não é, tá? Por mais que seja analisando o preço, não é 100% de certeza. E por não ser 100% de certeza, tá? A gente não tem um estudo matemático que a gente utilize, que é certeiro que aquilo vai acontecer. Isso daqui não passa de probabilidade. É uma probabilidade indireta, onde você precisa analisar o preço para que você saiba o que vai ser provável acontecer, tá? E a probabilidade que a gente chama no mercado é simplesmente analisar um padrão, tá? Que aquilo que eu acabei de passar para vocês, no caso do suporte e resistência, né? No caso, imaginando que o gráfico tivesse aqui oscilando, né? A gente tivesse aqui o suporte, tivesse aqui a resistência, né? A gente analisar o passado aqui para operar no futuro, a gente simplesmente está analisando um padrão também, tá? Um padrão de preço, tá? Ou seja, toda vez que o preço tocou aqui, subiu, né?
Então a gente pode analisar isso daqui como se fosse um padrão para a gente operar no futuro, tá? Na probabilidade é a mesma coisa, só que a gente analisa os padrões de candlestick, que no caso são os padrões dessas velas aqui que vocês estão vendo, tá? Então é basicamente isso. E eu descobri um padrão bastante interessante que vocês podem estar utilizando aqui, mas em conjunto com tudo que eu já ensinei para vocês, meu tchutchuco. O que foi que eu ensinei para vocês anteriormente? Análise de vela. Então volta na porra daquele conteúdo, mastiga ele, engole. Você vai anotar tudo que você entendeu ali, tudo que eu falei, você anota, todos aqueles padrões de candles, tudo aquilo como analisar um candlestick, você vai anotar aquilo, vai amassar o papel e vai engolir depois. É isso que eu quero que vocês façam. Por que vocês vão fazer isso? Porque vocês precisam botar aquilo na sua cabeça. Mercado financeiro é igual aula de história. Você não aprende porra nenhuma, você simplesmente decora. É exatamente isso. Você precisa decorar aquilo, cara. Pra você decorar, você precisa ler, reler. Aí vem filha da puta me falar, ah, mas eu assisti a aula e não entendi. Assiste a porra da aula de novo, pelo amor de Deus. É isso que você precisa fazer, tá? Você precisa mastigar o conteúdo para que isso entre na sua cabeça e você já faça de forma automática. Beleza? Olha só acontecendo aqui o padrão da vela elefante, né? Olha só que interessante. Vela elefante com bastante rejeição de preço. Logo após tivemos um espelhamento de vela, tá? Que a gente também pode considerar esse espelhamento de vela um espelhamento de vela elefante também, caso, como aconteceu aqui, não teve nenhum pavio, tá? E é basicamente isso, tá, rapaziada? Então vamos lá. A leitura de candlestick é muito interessante para que vocês possam pegar a operação, mas em conjunto com algumas estratégias. A primeira estratégia que eu vou ensinar para vocês é de probabilidade, tá? O que foi que eu entendi do gráfico? O que foi que eu percebi aqui no gráfico da Cotex, tá? Quando você dá um zoom aqui, ó, rapaziada, vocês estão vendo os quadrantes. Tá vendo? Vocês estão vendo um bocado de quadradinho aqui, ó. Olha, aqui tem um quadrado, outro quadrado, outro quadrado, outro quadrado, outro quadrado, e assim sucessivamente. Eu percebi que dentro desse quadradinho dá pra gente colocar 3 velas. Como assim? Ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar 3 velas. Coloquei 3 velas. Como assim, Sniper? Olha só, vamos contar a partir do 0. Como assim, ó? Agora é 23, 22 e 40, tá vendo aqui? 22 e 40 no horário aqui. É isso que a gente vai analisar aqui agora. 22 e 40, beleza? Sempre depois que finalizar o número cheio. Aqui é 22 e 40. Vamos analisar. A partir de 22 e 40 a gente teve uma vela, 2 velas, 3 velas, tá vendo? E aí finaliza o quadrado. Aí depois começa outro. Uma vela, 2 velas, 3 velas. Finalizou o quadrado e começa outro, tá? Uma vela, 2 velas, 3 velas. Finalizou um quadrado e vai começar outro. Uma vela, 2 velas, 3 velas. E aí começa outro. Uma vela, 2 velas, 3 velas. E aí começa outro, tá? Tivemos uma vela, 2 velas e a terceira vela. Beleza? Então é isso que a gente precisa fazer. Bota no número fechado, no caso eu achei aqui 22,40, foi o último número fechado, e a gente vai começar a analisar esse gráfico com esses padrões, tá?